Zé, partindo lá para o Marcelo Bretas, você acompanhou bem esse caso lá no Rio de Janeiro? Ele é um juiz que tentou ser uma espécie de dublê do Sérgio Moro, condenou o Sérgio Cabral, ex-governador do estado, várias vezes, mas está na berlinda por comportamentos ali muito parecidos com o do Moro, ou seja, uma confusão em relação ao papel do magistrado. Um magistrado que combina com o Ministério Público, estratégia de condenação, enfim. A pergunta que você tem que responder é a seguinte, Zé: com o juiz Marcelo Bretas afastado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o que restou da Lava Jato? Com você, Zé. Kennedy, o que restou da Lava Jato agora é o bolsonarismo. Basicamente é o que sobrou. Porque vamos lembrar, o juiz principal do caso, o Sérgio Moro, virou político, abandonou a magistratura, viu as suas sentenças serem canceladas, reformadas, revistas, criticadas, abandonou a magistratura, virou ministro do Bolsonaro, saiu pelas portas dos fundos do governo e agora entrou na carreira política eleito senador. O principal procurador, Deltan Dallagnol, também saiu do meio da sua carreira, abandonou a sua carreira e entrou no meio que ele e Moro tanto criticavam, a política, se elegeu deputado federal. E outros procuradores que tiveram um papel de destaque no caso, ou pediram para sair, deixaram a investigação, ou foram até punidos, como o El Haj no Rio de Janeiro. No caso dele, a meu ver, injustamente. Ele simplesmente divulgou um release de uma operação, né? E tinha sobrado o Marcelo Bretas. Marcelo Bretas, que agora foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça da sétima vara criminal federal do Rio de Janeiro, que ele comandava há 8 anos. E durante esses 8 anos ele mandou prender o Michel Temer, o Eike Batista e, como você falou, o Sérgio Cabral, governador, né? Ficou famoso por causa dessas ações espetaculares. O que aconteceu agora? Tem dois advogados que fizeram queixas ao CNJ sobre a atuação do Bretas como juiz, dizendo que ele negociou as sentenças dos seus clientes, entre ele e o Fernando Cavendish, que era dono da Delta, uma grande empreiteira do Rio de Janeiro, que também era citada na Operação Lava Jato. Mas, a meu ver, a coisa que não tem como ele negar foi a participação político-eleitoral que o Bretas teve em 2018, durante a campanha para governo do Rio de Janeiro. Há 3 dias da eleição, ele fez um depoimento espetaculoso de um ex-secretário do Eduardo Paes, acusando o Eduardo Paes de fazer negociatas dentro do próprio gabinete, há 3 dias da eleição. E daí, no dia da posse do Bolsonaro, ele, Bretas, posou dentro do jatinho do governo do estado do Rio de Janeiro, dando as mãos para o Wilson Witzel, o adversário de Eduardo Paes, comemorando e indo para a posse do Bolsonaro. Quer dizer, O Bretas fez com o Witzel o que o Moro fez com o Bolsonaro. Depois o Moro viraria ministro da Justiça, né? Pulou na canoa política do Bolsonaro. O Witzel não chegou a fazer isso, mas deu total apoio político, como você está falando. exatamente. Então, assim, a situação do Bretas não é nada boa. A gente sabe que o Conselho Nacional de Justiça é um órgão que é mais político do que técnico, né? Ali tem uma política braba, como em tudo na vida, digamos, né? Nada é isento da política e precisa ser assim, porque tudo é feito com base em correlações de forças, toda decisão é um vetor, você tem forças de todos os lados e daí né, tem um vetor que sai para o lado mais forte. Agora, tem um outro caso que eu queria lembrar aqui do Bretas, que eu acho tão escandaloso quanto, mas que não foi objeto de nada mais grave contra ele na justiça, que é o seguinte: ele é casado com uma outra juíza. Em 2015, ele pediu para receber auxílio moradia, sendo que ele morava no Rio de Janeiro, né? E a mulher dele, também juíza, já recebia esse auxílio moradia. E tinha uma decisão do CNJ proibindo
acumulação de penduricalhos, que são essas benesses que os juízes recebem, né? Os procuradores também adoram e tal. Exatamente. E ele ganhou. Uma colega dele deu para ele, ou seja, o casal recebia dois auxílios moradia morando na mesma casa, certo? Quase R$ 5.000 cada um. O que já é um desvirtuamento do auxílio moradia, porque o auxílio moradia é para quem não tem residência naquela cidade. É uma forma de quem está em trânsito, tem que se mudar, ajudar. Eles incorporam como benefício. O cara mora na cidade e acha que pode ter. Exatamente. E tem um Falei, agravante, Kennedy, dois agravantes. estou aqui. Primeiro, o 24 juízes, segundo o levantamento feito pelo Alan de Abreu na revista Piauí, na época, entraram com pedidos na justiça para poder receber o auxílio moradia junto com o cônjuge, e a grande maioria, quase todos, 19, tiveram esses pedidos negados. Só 5 tiveram decisões favoráveis na justiça, entre eles o Marcelo Bretas. Depois teve a AGU, a Advocacia Geral da União, perdeu o prazo num recurso contra o Bretas, que foi beneficiado por isso e ele manteve. Mas aí, como se não bastasse tudo isso, o levantamento que o Alan de Abreu fez na época mostrou o seguinte: ele e a mulher tinham um patrimônio patrimônio imobiliário de mais de 6 milhões de reais. Eles moravam num apartamento, mas ainda moram, num apartamento ali no Flamengo, no Rio de Janeiro, de frente para a Baía de Guanabara, com vista para o mar, 430 metros quadrados. E recebia auxílio moradia. O auxílio moradia era usado provavelmente para pagar o condomínio do prédio, que os valores eram equivalentes, né? Então, esse é o Marcelo Bretas que está sendo afastado hoje e que nos rendeu o Bolsonaro. Por que eu digo que o bolsonarismo é o que sobrou? Porque o bolsonarismo é que criou as condições políticas, primeiro, para o impeachment, segundo, para a prisão do Lula, que tirou da corrida presidencial o candidato favorito em 2018, beneficiando assim o Jair Bolsonaro, ao qual o Bretas foi prestigiar no dia da sua posse e que depois participaria de comícios com Bolsonaro durante o governo Bolsonaro. Quer dizer, de fato, não dá para negar que o Bolsonaro é filho da Lava Jato e que o bolsonarismo é o que sobrou dessa operação. Aí o afastamento do Bretas é uma das melhores notícias da semana, porque um juiz ele não pode se comportar dessa maneira. Quando o juiz age como o Bretas agiu, como o Moro agiu, é uma corrupção do Poder Judiciário. Não é o papel deles agir dessa maneira. Isso custou muito caro ao Brasil, tanto que resultou no Bolsonaro, como você falou, e hoje é o que restou da Lava Jato, é o bolsonarismo. Então vamos lá, Zé, pra você responder a pergunta, porque a gente vai chamar a Carla Araújo daqui a pouco. Vamos lá. Com o juiz Marcelo Bretas afastado pela CNJ, o que sobrou da Lava Jato, a síntese do Zé, para a gente mandar para a enquete. Vai lá, Zé, manda a pitch aí. A minha frase é literalmente a pergunta com o complemento. Com o afastamento do juiz Bretas, o que sobrou da Lava Jato é o bolsonarismo. É isso aí. Olha só, o Antônio Cardoso Neto. Da Lava Jato sobraram um marreco no Senado e um PowerPoint na Câmara. O marreco é como se refere ao Moro por causa da voz dele, e o PowerPoint é um famoso episódio do Dallagnol e do tal PowerPoint. A Margarida von Schwenk sobrou a destruição do ordenamento legal, juízes midiáticos e, claro, o desrespeito bolsonarista. O Danilo Sotero Rogério sobrou o que ela se tornou, embasamento jurídico para neonazista. Enfim, a Lava Jato ela se desvirtuou, né? Ela acabou contribuindo para a ascensão da extrema-direita, e o que sobrou é isso aí. A gente vê o Moro, linha auxiliar do governo Bolsonaro, né? Enquanto juiz depois e durante a campanha eleitoral, e hoje faz um papelão. Também o Dallagnol, auxiliares do bolsonarismo. Ô Zé, vamos chamar. Ambos vieram defender o Bretas hoje, depois em plenário lá no Congresso, depois da decisão do CNJ. Isso aí não cansam de passar vergonha, né? Fizeram muito mal ao país e continuam fazendo, mas estão pelo menos no ambiente em que eles deveriam estar. Se assumiram como políticos, que é o que eles eram mesmo, né? Quando agiram.